Eu tinha 32 anos quando percebi que nunca tinha realmente me olhado no espelho. Não o tipo de olhar que você dá quando está atrasada ou conferindo se o batom manchou. Estou falando do outro tipo. Aquele olhar lento, incômodo, onde você se pergunta: quem é essa mulher? E a resposta demora mais do que deveria. Me chamo Isabela Rocha. Sou contadora. Tenho um apartamento pequeno no 10º andar de um prédio comum, em uma cidade que não precisa de nome porque ela é igual a tantas outras, barulhenta de manhã, exausta à noite e completamente indiferente às crises silenciosas das pessoas que vivem dentro dela. Naquela época, eu tinha uma vida que, olhando de fora, parecia estar no lugar certo. Emprego estável. Namorado simpático que me ligava às quartas e sextas. Família que não fazia perguntas difíceis. Uma rotina que eu mesma tinha construído com cuidado, tijolo por tijolo, exatamente para que nenhuma surpresa coubesse dentro dela. Eu achava que estava bem. Sabe quando você acha que está bem, mas no fundo há uma voz baixinha que discorda? E você aprende a falar mais alto que ela? Foi assim por anos. Até o dia em que Camila Ferreira entrou na minha vida carregando uma caixa de arquivos, usando tênis amarelo num ambiente de terno e gravata, e disse, sem me olhar nos olhos como se fosse a coisa mais natural do mundo: você deve ser a Isabela. Me disseram que você é a única pessoa aqui que sabe realmente onde as coisas ficam. Não foi um momento cinematográfico. Não tocou nenhuma música. O escritório continuou barulhento. O ar-condicionado continuou falhando no 3º andar, e eu continuei sendo eu. Uma mulher que achava que sabia tudo sobre si mesma. Mas alguma coisa, naquele segundo banal, bateu diferente. E eu não entendi por quê. Não imediatamente. Camila tinha sido contratada para reestruturar o setor financeiro da empresa onde eu trabalhava há 6 anos. Ela era consultora externa, o tipo que entra, vira tudo de cabeça para baixo com uma planilha e um sorriso, e some quando o contrato acaba. 38 anos. Cabelo curto, meio bagunçado, como se tivesse desistido de domá-lo em algum ponto da vida e descoberto que ficava melhor assim. Ela tinha um jeito direto de falar que me incomodou nos primeiros dias. Não porque fosse grossa, mas porque eu não estava acostumada com pessoas que diziam exatamente o que pensavam sem construir 3 frases de antecipação antes. Eu sou o tipo oposto. Eu preparo o terreno. Eu peço desculpa antes de discordar. Eu sorrio quando estou nervosa. Camila não. Camila simplesmente era. Na primeira semana, trabalhamos juntas em um levantamento de 3 anos de dados. Ficávamos na mesma sala por horas. Ela pedia café sem açúcar. Eu tomava com 2. Ela ouvia música no fone enquanto analisava números. Eu descobri isso quando ela cantarolou baixinho sem perceber. E depois corou levemente quando notou que eu tinha ouvido. Aquela cor no rosto dela. Não sei por que gravei isso. Se essa história já está fazendo algo dentro de você se mover, talvez valha a pena continuar ouvindo. Às vezes a gente precisa da história de outra pessoa para entender a própria. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre trabalhar de perto com alguém por semanas a fio. Você aprende os detalhes delas antes de aprender a história. Eu aprendi que Camila tamborilava os dedos no lado esquerdo da mesa quando estava pensando. Que ela sempre colocava a caneta no mesmo lugar depois de usá-la, como um ritual. Que ela demorava 1 segundo a mais do necessário para responder quando algo a surpreendia. Como se o cérebro pedisse uma pausa para processar com honestidade. Eu aprendi isso tudo antes de saber que ela tinha uma filha de 7 anos. Antes de saber que era divorciada. Antes de saber qualquer coisa que normalmente contamos primeiro sobre nós mesmas. E quando soube de repente, quando ela atendeu o celular na sala: "Oi, amor, tô saindo em 1 hora. Pode pedir a pizza que você quer." Senti uma coisa estranha. Não era curiosidade. Era quase alívio. Como se eu precisasse que ela tivesse uma vida fora dali para que eu pudesse parar de prestar tanta atenção na dela. Percebe como a gente se mente de formas muito criativas? Foi numa quinta-feira que tudo ficou um pouco mais complicado. Estávamos trabalhando até tarde. Só nós 2 no andar. Todo mundo tinha ido embora. A luz amarela do escritório naquele horário tem uma qualidade diferente. Deixa tudo mais quieto, mais honesto de alguma forma.
Camila estava frustrada com um relatório que não fechava. Eu me levantei, fui até a mesa dela, me inclinei sobre o computador para apontar o erro. Uma célula com referência errada, coisa simples. E quando me endireitei, nossos rostos estavam próximos demais. Não chegamos a nos tocar, mas houve um segundo, talvez 2, em que nenhuma de nós se afastou. Ela me olhou de um jeito que eu não sabia nomear. Não era desejo no sentido que eu conhecia. Era reconhecimento. Como se ela tivesse visto algo que eu ainda não sabia que estava visível. Eu me afastei. Voltei para minha cadeira. Falei alguma coisa sobre a célula errada. Ela consertou o arquivo. A gente continuou trabalhando, mas quando fui para casa naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto por 2 horas. Tentei pensar no meu namorado, tentei lembrar da voz dele, do cheiro, da última vez que tínhamos saído juntos. As imagens vinham, mas vazias. Como fotos em um álbum de uma vida que não era bem a minha. E aí veio o pensamento que eu levei dias para admitir que tinha tido. Eu queria que ela não tivesse se afastado. Você já teve um pensamento que mudou a forma como você enxergava tudo que veio antes? Um pensamento que, uma vez pensado, não dá mais para dispensar? Eu sei que você sabe o que é isso. Talvez seja por isso que você ainda está aqui. 32 anos. Esse era o meu problema. Não é que eu não tivesse vivido. É que eu tinha vivido dentro de um roteiro tão bem ensaiado que nunca senti falta do improviso. Escola, faculdade, primeiro emprego, relacionamentos com homens que eram seguros e previsíveis, família que não fazia perguntas, e eu, no centro de tudo isso, convencida de que conhecia a mim mesma muito bem, obrigada. Mas existem perguntas que a gente nunca faz porque tem medo da resposta. Você é feliz? Estou bem. Você se sente inteira? Claro, por quê? Você já olhou para uma mulher e sentiu o que deveria sentir com um homem? Essa última eu nunca tinha deixado terminar dentro de mim. Quando era adolescente, tinha uma amiga. Renata, cabelo liso, risada fácil, com quem eu adorava ficar. Passávamos fins de semana inteiros juntas. Eu me lembro de um dia específico, deitadas na grama no quintal da casa dela, olhando para o céu, e eu ter pensado: quero que esse momento não acabe, não pela tarde, não pelo céu. Por ela. Eu tinha 16 anos e enterrei aquele pensamento tão fundo que levei 16 anos para reencontrá-lo. Depois daquela noite no escritório, comecei a prestar atenção de um jeito diferente. Não só em Camila, em mim mesma. Comecei a perceber que quando ela chegava no escritório, meu corpo sabia antes dos meus olhos. Que eu ouvia a voz dela no corredor e algo em mim se organizava de um jeito diferente. Que quando ela ria, essa risada que ela segurava no começo, como se não tivesse certeza se podia ser plena, eu ficava esperando por ela sem perceber. Tentei chamar isso de admiração, tentei chamar de amizade, tentei chamar de respeito profissional e tudo mais que a minha cabeça oferecia como alternativa confortável. Mas numa tarde de sexta-feira, quando ela apareceu na porta da sala com o casaco já no braço, pronta para ir embora, e disse: "Você vem tomar um café antes de ir? Tem um lugar aqui perto que é bom de verdade." Eu disse sim antes de pensar. E no caminho, caminhando do lado dela pela calçada, os braços quase se tocando, a cidade barulhenta ao redor, eu entendi uma coisa simples e aterrorizante. Eu estava com saudade dela antes mesmo de ela ir embora. De que cidade você está me ouvindo agora? Pode ser que a gente nem esteja tão longe assim. Naquele café a gente ficou 2 horas. Não foi uma conversa sobre trabalho. Foi o tipo de conversa que a gente tem com poucas pessoas na vida, aquela em que você fala algo que nunca falou em voz alta, e a outra pessoa não se espanta. Só acena, como se entendesse de um lugar fundo. Ela me contou sobre o casamento que não funcionou. Não foi dramático, que é o pior tipo de fim, né? Quando acaba aos poucos e você percebe tarde demais que nenhum dos dois estava lá de verdade. Eu falei do meu namorado sem conseguir usar a palavra amor em nenhuma frase, e ela não apontou isso. Mas eu vi que ela notou. Falamos sobre nossas mães, sobre escolhas que fazemos por medo, sobre o quanto é estranho ter uma vida que parece certa por fora e estranha por dentro. Quando saímos do café e ela disse: "Foi bom, Isabela, de verdade?",
Eu fiquei na calçada olhando ela virar a esquina e pensei, eu não sei o que estou sentindo, mas sei que nunca tinha sentido assim. Deixa eu ser honesta com você sobre uma coisa. O amor inesperado é lindo nas histórias. Na vida real, ele chega acompanhado de um pânico que ninguém desenha direito. Porque não era só, estou me apaixonando por uma mulher. Era tudo que vinha junto, a família que eu teria que encarar. As perguntas que não teriam resposta simples. Os anos de uma identidade que eu tinha construído e que de repente pareciam provisórios. E o pior, a dúvida cruel de saber se era real ou se era confusão. Sabe aquela voz que diz, talvez você só esteja precisando de uma amiga de verdade? Ou, talvez seja só admiração? Ou, talvez você esteja inventando isso? Passei semanas nessa negociação interna. Terminei com meu namorado num jantar onde ele percebeu que alguma coisa tinha mudado antes que eu conseguisse dizer o quê. Ele foi gentil. Isso doeu mais do que se tivesse sido difícil. Ele disse, você merece saber o que você quer, Isa. E eu fiquei com aquela frase por dias, como uma pedra pequena dentro do sapato. Você merece saber o que você quer. Com Camila, as coisas continuaram como estavam. Café às sextas, quando a agenda deixava. Conversas no escritório que duravam mais do que precisavam. Mas havia alguma coisa diferente no ar entre nós. Uma tensão que não era desconforto e não era exatamente leveza. Era a atenção. Era o tipo de presença que ocupa o espaço sem precisar de palavras. Um dia, chegando ao trabalho, encontrei um post-it na minha mesa. Só um post-it, com uma indicação de livro e embaixo. Achei que você ia gostar. C. Eu levei o post-it para casa. Isso me diz algo sobre o estado em que eu estava. Foi numa noite de seminário da empresa. Um daqueles eventos de fim de projeto que todo mundo frequenta porque precisa, que alguma coisa se quebrou de um jeito gentil. Estávamos no terraço do hotel, a cidade lá embaixo, aquele frio de noite que dá vontade de encolher. A maioria das pessoas tinha descido. Ficamos nós duas, com taças de vinho que já tinham esfriado, conversando sobre nada de importante. E então ela virou para mim e disse, sem preparação, sem construção. Você sabe, né? Eu olhei para ela. O quê? Ela ficou um segundo em silêncio. O que eu sinto quando estou com você? O coração foi pro estômago, não de susto, de reconhecimento. Eu sei, eu disse. Eu acho que eu também sei o que eu sinto. E assusta você? Eu poderia ter mentido. Eu teria mentido há 6 meses atrás. Muito, eu disse, mas o que assusta mais é imaginar que não falei nada. Ela não me beijou naquela noite. A gente ficou ali, olhando para a cidade, ombros se tocando levemente. E houve um silêncio que era mais íntimo do que qualquer coisa que eu tinha vivido com alguém antes. Às vezes a coisa mais ousada que você pode fazer é ficar parada do lado de alguém sem fugir. Se essa história está tocando você, talvez seja porque ela também fala um pouco da sua. E se fala, você não está sozinha. Tem muita gente ouvindo isso agora que também está aprendendo a nomear o que sente. Se inscreve no canal para ouvir outras histórias como essa. O contrato de Camila na empresa terminaria em 3 meses. Isso criou uma urgência que nenhuma de nós precisava nomear em voz alta. O tempo tinha deixado de ser algo abstrato e virado concreto, contável, real. A gente começou a se ver fora do trabalho. Cafés que viraram jantares. Jantares que terminavam em caminhadas pela cidade. Caminhadas que ficavam mais longas porque nenhuma de nós queria ser a primeira a dizer, então, até amanhã. Eu conheci a filha dela, Mariana, 7 anos, olhos espertos, que me avaliou com a seriedade de quem tem muito pouco tempo a perder com pessoas que não valem a pena. Passou 5 minutos me testando com perguntas sem sentido e então disse, você pode ficar, com a autoridade de uma chefe de estado. Camila riu com aquela risada que ela não segurava mais. Eu liguei para minha irmã uma noite. Não disse tudo. Disse o suficiente. Fiquei esperando o silêncio pesado, a pergunta incômoda, a reação que eu tinha ensaiado como me defender. Minha irmã ficou quieta por 3 segundos e depois disse, você parece mais leve quando fala dela. Não era a aceitação de um discurso, era melhor, era a observação.
Era ela me dizendo que eu tinha mudado de um jeito que ela conseguia ouvir. Chorei depois de desligar. O tipo de choro que não é tristeza. É alívio que finalmente encontrou uma saída. Numa sexta-feira à noite, depois de um jantar na casa dela, enquanto Mariana dormia e a gente lavava a louça em silêncio lado a lado, Camila disse baixinho sem me olhar: "Dormiremos na mesma cama?" Não era uma pergunta de quarto. Era a pergunta que carregava todas as outras embaixo. Você fica? Você é real? Você vai acordar amanhã e ainda ser isso que está sendo agora? Eu parei. Coloquei o prato na pia. Me virei para ela. Só essa noite? Eu perguntei. Ela finalmente me olhou. Sorriu de um lado só, aquele sorriso que eu tinha aprendido de cor. Não, mas podemos começar por ela. Não vou te contar tudo o que aconteceu depois. Algumas coisas merecem ficar guardadas. O que vou te contar é o que importa. Acordei no dia seguinte com a luz da manhã entrando pela janela do quarto dela. E pela primeira vez em muito tempo, não senti aquela voz pequena e discordante lá dentro. A voz que dizia que algo estava errado, que eu estava fingindo, que não era bem isso. Estava silenciosa, e no lugar dela, havia uma quietude que eu nunca tinha chamado pelo nome certo. Paz. Era paz. Hoje, 1 ano e meio depois daquela noite, Camila e eu dividimos um apartamento 2 andares abaixo do que eu morava sozinha. Mariana tem seu quarto decorado com aquelas estrelas adesivas de teto que brilham no escuro. Escolha dela, executada por nós duas numa tarde de sábado com escada e muito improviso. Minha família demorou. Alguns mais, outros menos. Minha mãe ficou quieta por um tempo que me custou caro emocionalmente. Mas um domingo ela apareceu na nossa porta com um pote de doce de leite caseiro e olhou para Camila e disse: "Você cuida bem dela?" E Camila disse: "Tento todo dia." E minha mãe assentiu como se isso fosse o suficiente. Talvez seja. Não foi linear, não foi fácil. Houve conversas difíceis, noites de dúvida, dias em que o peso do julgamento externo pesava mais do que deveria. Houve momentos em que eu quis recuar para a segurança do que era familiar, mas havia Camila. Havia Mariana pedindo que eu lesse outra história antes de dormir. Havia o café da manhã aos sábados que virou nosso ritual, os 3, com a Mariana insistindo em colocar granola em tudo. Havia uma vida que eu não tinha planejado e que era por isso mesmo completamente minha. Sabe o que ninguém te conta sobre descobrir algo fundamental sobre você mesma tarde na vida? Que não é uma derrota, não é um atraso. Não é prova de que você estava errada antes. É só que algumas verdades precisam de tempo para amadurecer. Precisam da pessoa certa, do momento certo, da coragem certa. E a coragem não costuma aparecer em ordem cronológica. Você não perdeu tempo. Você estava chegando aqui. Se essa história tocou algo em você, se ela bateu num lugar que você talvez não soubesse que existia, fica. Você merece ouvir mais histórias assim. Histórias que não têm pressa, que respeitam a sua complexidade, que não fingem que amor é simples. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e deixa nos comentários de que cidade você está me ouvindo agora. Porque às vezes, saber que tem alguém do outro lado, em outra cidade, sentindo a mesma coisa, é exatamente o que a gente precisa. Eu te ouço. Mesmo sem te conhecer, eu te ouço.